Calcular matematicamente o quanto o Goku tá forte sempre foi um grande desafio, mas hoje eu decidi encarar esse desafio. Bora! Fala galera, beleza? Quando perguntam se é possível aplicar matemática para saber o quão forte o Goku é, eu, como um fã de Dragon Ball, diria que não. Só que eu, como professor de matemática, aí a coisa muda um pouco. O mais comum entre os canais que costumam analisar atributos de personagens é basicamente pegar o feito de um personagem, calcular e chegar a um número minimamente aproximado para saber o quão forte, o quão poderoso, o quão rápido esse personagem é. O problema é que essa lógica ela não funciona muito com o Goku pelo seguinte: a força do Goku oscila demais. Não existe um padrão na força do Goku. Quer dizer, até existe, mas não é um padrão na força, é um padrão no comportamento. Não adianta a gente pegar um feito do Goku e calcular esse feito, se um tempo depois ele vai treinar, vai ficar mais forte, vai ganhar uma nova transformação e aí aquele feito ficou desatualizado. Então, feito é a pior coisa para se analisar no nível de um personagem de Dragon Ball. Mas não é porque a gente não tem o feito que a gente não tem o padrão. E é aí que a matemática entra. E como vocês estão nesse exato momento ouvindo um professor de matemática que passou os últimos 6 anos estudando Dragon Ball, eu vou mostrar para vocês o método que eu utilizo para minimamente medir o potencial do Goku. Mas antes de continuar, eu vou pedir para você já meter o dedão no like aí para ajudar o canal a se turbinar. E se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, se inscreve, por favor. Se inscreve, a gente está com 24 mil inscritos atualmente, vamos chegar a 25, depois a 30, depois a 35, o céu é o limite. Mas vamos ajudar o canal a chegar a 30 mil inscritos. Valeu, galera? Então, bora para essa análise. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, e esse pedido é muito sincero. Esqueçam completamente aqueles multiplicadores de poder de Kaioken, das transformações, porque a grande verdade é que não existe essas informações dentro das obras. Esse dado de que o Super Saiyajin multiplica o poder por 50, o Super Saiyajin 2 por 100, o Super Saiyajin 3 por 400, isso não está na obra. Isso não está na obra, e dentro da obra tem algumas informações que mostram que esses multiplicadores aí estão errados. Mas eu vou falar disso em outro vídeo. Então, esqueçam esse papo desses multiplicadores. E uma outra coisa que eu preciso que vocês entendam é que esse vídeo aqui vai se basear unicamente na forma base do Goku, considerando que o padrão apresentado se repete eternamente. E no final eu vou dar o meu ponto de vista. O que quer dizer que o meu ponto de vista, a minha interpretação sobre o que eu vi na obra, pode não bater com os cálculos que eu vou mostrar aqui. Tudo bem? Então, antes de começar as contas, né, os números, que obviamente eu anotei ali, e eu estou olhando para lá, então se parecer que eu não estou olhando para a câmera é porque eu estou olhando para as minhas anotações, eu preciso explicar como que funciona o padrão de aumento de poder do Goku. Desde o final do Dragon Ball clássico até o final do Dragon Ball Z, e pegando ainda um pedaço do Dragon Ball Super, a gente vê um certo padrão se repetindo nos momentos em que o Goku vai ficando cada vez mais forte. E o padrão é: o Goku fica mais forte à medida em que mais esforço é submetido sobre ele. O que eu quero dizer com isso? Quando o Goku treinava com o Mestre Kami, lado a lado com o Kuririn, o Mestre Kami foi lá e colocou um casco de tartaruga nas costas dos dois. Para quê? Para que o corpo deles fique mais pesado e à medida em que eles vão treinando, eles vão se acostumando com esse peso, e quando eles se acostumam com esse peso, eles tiram esse peso e colocam um peso mais pesado. Então o Goku largou o casco de tartaruga e passou a utilizar roupas pesadas.
Depois ele morreu, foi pro planeta do Sr. Kaiô e passou a treinar numa gravidade elevada. Depois ele treinou na nave da Corporação Cápsula e mais uma vez ele aumentou a gravidade. E isso só se repetiu. Na própria saga do Majin Buu, ele treinou com 4 pesos de 2 toneladas e depois aumentou para 10 toneladas. Então, o padrão de aumento de poder dele sempre foi muito consistente, que é treinar submetido a um esforço, se acostumar com esse nível de esforço e uma vez que ele se acostuma, ele vai lá e aumenta o nível de esforço. É assim que o treino dele funciona e é assim que ele vai ficando mais forte. E eu acho que todo mundo percebeu isso. Tá certo. Dito isso, vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar como que foi o primeiro caminho do Goku até a saga do Freeza. Depois que o Goku lutou contra o Vegeta, ele estava no hospital, comeu uma semente dos deuses, pegou a nave feita pelo pai da Bulma e foi para Namekusei. Nessa época, o Goku já estava acostumado a treinar com uma gravidade aumentada em 10 vezes. 10 vezes a gravidade da Terra. Essa era uma gravidade que ele já estava acostumado. O primeiro momento de treinamento do Goku dentro da nave foi numa gravidade aumentada em 20 vezes. E quando o Goku terminou esse trajeto, ele já estava acostumado com uma gravidade aumentada em 100 vezes. Então, se a gente construir um gráfico de evolução do Goku, partindo do pressuposto que a viagem durou 6 dias e que ele entrou na nave acostumado com uma gravidade de 10 vezes e terminou o treino com uma gravidade de 100 vezes, então num intervalo de tempo de 6 dias, ele foi de 10 a 100, ou seja, uma variação de 90 vezes a gravidade da Terra. 90 vezes em 6 dias. Se ele aumentou 90 em 6 dias, quer dizer que, numa média, em um dia ele aumentava 15 vezes, porque 90 dividido por 6 é igual a 15. Como ele iniciou o treinamento já acostumado com uma gravidade aumentada em 10 vezes, então a gente pode dizer que a fórmula matemática que vai definir a evolução do Goku nesse tempo seria F, que é a força do Goku, é igual a 15 vezes T mais 10. Esse mais 10 representa o quanto o Goku já estava acostumado antes de iniciar o treinamento. E esse 15 vezes T quer dizer que para cada dia que passa, o nível de esforço dele aumenta em 15 vezes. Entenderam? Ou seja, no primeiro dia é 15 vezes 1 mais 10. No segundo dia é 15 vezes 2 mais 10. E assim sucessivamente. É assim que funciona uma equação linear, uma função do primeiro grau. É claro que o Goku poderia ter decidido fazer igual o Vegeta, que ao invés de ficar aumentando a gravidade lá de 10 em 10, aumentava de 50 em 50. Mas eu acho que o Goku tinha muita consciência do que ele estava fazendo, porque pensa bem, se ele aumentar muito mais a gravidade para cada dia que passa, isso vai demandar mais esforço. Demandando mais esforço, também vai demandar mais tempo de descanso, de alimentação. Então, isso acaba se compensando, sabe? Talvez aumentar de 10 em 10 compense mais do que aumentar de 50 em 50, igual o Vegeta estava fazendo. Até porque o Vegeta estava aumentando de 50 em 50 e acabou se ferrando no processo. Ele precisou quase que ser hospitalizado porque ele se machucou muito no processo. Então eu acho que o Goku estava bem tranquilo, ele sabia muito bem que se ele fizesse de 10 em 10, ele iria ter uma evolução muito boa, que não iria necessitar que ele descansasse muito, que ele perdesse muito tempo descansando e assim pudesse treinar mais. Então, eu acho que essa fórmula resume bem a evolução do Goku com o passar do tempo nesse regime de treinamento. Tá, e por que isso é importante? Agora a gente vai ter que considerar alguns números que não são exatamente oficiais, mas a gente vai trabalhar dentro da margem de erro. No momento atual do mangá de Dragon Ball Super, Goku está com 45 anos. Claro, com um corpinho de 25, mas ele tem 45 anos. Nesse momento em que o Goku foi para Namekusei, ele estava com 25 anos. Então, de Namekusei até o momento atual do Dragon Ball Super, passaram-se 20
anos. 20 anos são 7.300 dias. Como o poder dele evolui 15 vezes para cada dia que passa, mantendo esse nível de treinamento, é só substituir o T por 7.300. 15 vezes 7.300 mais 10 é igual a 109.510. Isso quer dizer que no momento atual, 20 anos depois da saga Namek, o Goku conseguiria caminhar de boa em um planeta com uma gravidade de mais de 100 mil vezes a gravidade da Terra. E para a gente saber o quão forte o Goku é na forma base, é só pegar esse valor e multiplicar pelo peso dele, pelo peso oficial dele, que é 75 quilos. E aí teremos o valor de mais ou menos 8.000 toneladas. É como se o Goku conseguisse dormir com 8.000 toneladas em cima dele, que ele não iria se incomodar. Eu não estou dizendo que esse é o limite da força dele, eu estou dizendo que o corpo dele está acostumado a ficar sob essa pressão. Então, é isso que a matemática tem a dizer. Mas é isso que o anime e o mangá mostram? Pois é, não. E é aí que a matemática não converge com a própria obra. Por quê? Porque esse cálculo parte da ideia de que o Goku passou todos esses 20 anos treinando. E isso definitivamente não acontece. O Goku tem os afazeres familiares dele. O Goku ele para fazer outras coisas. E fora o fato de que aplicar uma função do primeiro grau à força do Goku implica obrigatoriamente em dizer que o Goku tem um potencial infinito, ou seja, que ele pode ir ficando cada vez mais forte para sempre, como se não houvesse um limite que o corpo dele atingisse. E eu acho que a obra deixou muito claro que sim, o Goku tem um limite. Tanto tem um limite que os treinamentos atuais do Goku não são mais baseados em maromba, em aumentar os atributos físicos, em ficar mais forte. Você vê que os treinos do Goku com o Whis não são baseados nisso. São baseados basicamente em quê? Em concentração, em controle de poder, em não necessitar dos 5 sentidos para poder reagir à luta. E eu acho que o motivo disso é porque o Goku e o Vegeta já estão realmente muito próximos do limite que o corpo deles atinge. Eu acho que todo mundo tem uma noção de que quanto mais forte o personagem tá, mais difícil é ele ficar ainda mais forte. Por quê? Porque ele já está muito próximo do limite dele. Atingir o limite quer dizer morrer, não é verdade? Porque limite limita, né? Uma vez que você atinge o limite, você morre. Então é basicamente isso, nós temos uma matemática aplicada numa realidade que durou alguns dias para o Goku, que se a gente estender até os dias de hoje seguindo essa lógica, o Goku teria esse nível de estar perfeitamente adaptado a uma gravidade de mais de 100 mil vezes a da Terra. Mas isso não é real porque o Goku parou de treinar em alguns momentos, ele até retrocedeu, tanto que ele teve que treinar de novo para entrar em forma de novo. Mas eu acho que vale a pena mostrar essa parte numérica, mostrar a evolução, para pelo menos a gente constatar que se o Goku continuasse nesse nível de treinamento todos os dias, nesses 20 anos, mantendo sempre o padrão de a cada dia aumentar a gravidade em 15 vezes, ele estaria nesse nível, além, é óbvio, de suas transformações que a gente também não pode ignorar. Beleza, galera? Espero que esse vídeo aqui tenha sido bastante didático. Eu espero que você que odeia matemática tenha gostado um pouquinho mais de matemática depois disso. E qualquer dúvida, comenta aí embaixo que eu vou respondendo na medida do possível, beleza? Valeu, galera. Até mais. Falou!